aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Se você já é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha para que o YouTube possa entregar para mais vascaíno. Se você não é inscrito, me dá essa moral aqui para que possamos chegar à marca de 1 milhão de inscritos, porque aqui é Vasco da Gama e somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, pelo mundo afora, galera. Tamo junto. Eu quero agradecer a SBQA Estúdio Beleza que Acalma, que fica situado em Duque de Caxias, no bairro Chacrinha, no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar de Vasco da Gama, porque o Vasco é para quem acredita e eu estou acreditando que o presidente Pedrinho está fazendo o correto pelo Vasco. Galera, infelizmente estamos, à beira de um colapso aí, porém, à beira de uma falência, porém o presidente Pedrinho tem feito aí um esforço imensurável para poder tirar o Vasco dessa degola, e eu acredito que iremos sair sim dessa degola. O Pedrinho tem se esforçado muito para poder estar fazendo aí um elenco aí que possa estar brigando por campeonato, por título, porém não podemos também esperar muita coisa, porque o Vasco não tem condições de estar contratando jogadores de primeira prateleira. Infelizmente é o legado que alguns gestores que passaram pelo Vasco da Gama nos deixou. Podemos ver que em algumas entrevistas o Pedrinho tem falado a respeito de que ele não vai onerar, o Vasco, ele não vai onerar a folha vascaína, ele não vai fazer coisas que possam estar prejudicando o Vasco da Gama, assim como outros gestores que passaram e fizeram. Porém, podemos entender que é um dos recados que o Pedrinho passa por torcedor, que infelizmente aqueles que passaram pelo clube simplesmente sacanearam, simplesmente oneraram o clube, simplesmente passaram a mão, Todo mundo que sentou aí, na maioria das vezes que sentou nessa cadeira, saiu daí milionário, saiu daí muito rico, porque realmente é o que acontece, galera. E eu não vou ficar aqui passando pano na cabeça de ninguém. Principalmente aí, Campelo, Jorge Salgado, Osório, Adriano Mendes, essa turminha, cara, que sentaram aí nos últimos anos, aí, nas últimas eleições do Vasco aí, infelizmente foram simplesmente incapazes de fazer com que o Vasco venha estar, na elite do futebol. Ao contrário, só rebaixaram o clube, só deixaram o clube em situações precárias, à beira da falência. Então, hoje se vê o Pedrinho querendo fazer diferente, trazendo uma situação diferente. Vou deixar para vocês aí o vídeo do Rica Perrone explicando mais ou menos o que o Pedrinho quer e aonde ele quer chegar com a recuperação judicial. O Vasco entrou em recuperação judicial. O que quer dizer a recuperação judicial, a grosso modo, para o torcedor entender? Durante um período de um ano, mais ou menos, o Vasco não tem que pagar as dívidas antigas dele, e, portanto, essas dívidas são empurradas para frente com uma nova forma de pagamento, de financiamento, etc. Mas, quando você não cumpre a recuperação judicial, você tem problemas muito mais sérios do que você tem com as suas dívidas do dia a dia. O que isso significa? Que o presidente em exercício do clube paga, muito provavelmente, com as coisas dele. Então, como há muito tempo a gente reclama disso, neste caso nós estamos vendo um presidente de clube colocar o dele na reta, literalmente. Porque se alguma coisa sair errada nessa recuperação judicial, quem perde as suas coisas pessoais é o Pedrinho, que é o atual presidente do Vasco. Então, é mais uma atitude que o Pedrinho toma para tentar dizer para o torcedor com atos e não com palavras o seguinte, eu acredito no que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo é sério, porque se não fosse eu não botava o meu na reta aqui. E ele está botando de novo dele na reta. Então a recuperação judicial significa isso. O que pode gerar de ruim na recuperação judicial? Gerar um acúmulo de caixa para o Vasco, num primeiro momento, que o Vasco não está acostumado a ter. E amanhã ou depois, algum vascaíno influenciador aparecer lá e falar assim, torcedor, mas o Vasco tem 100 milhões em caixa. E aí o cara fala, mas não contratou um zagueiro com 100 milhões? Não, peraí. A partir do ano que vem, do ano depois, do primeiro ano da recuperação judicial, você tem que pagar em dia todo mês. Se você não pagar, você vai ter problema sério. Então, esse dinheiro em caixa é o dinheiro que você vai usar para pagar as suas contas a partir do ano seguinte. Para isso que você faz a recuperação judicial, para você se organizar, ter o dinheiro para você poder pagar as parcelas e tal, e ficar, ao longo do período que você fizer o acordo lá de pagamento, você ficar tranquilo. Então, o dinheiro que pode entrar para o Vasco neste ano, em virtude do não pagamento das dívidas, não é um dinheiro em caixa, tá? É um dinheiro que ele vai instalar para que o Vasco continue podendo ter condição de se organizar para pagar lá na frente. Então, recuperação judicial é mais ou menos isso, para dar um fôlego para o Vasco, dar uma respirada para tentar sobreviver.
Não tem SAF nenhuma na mesa do Vasco, repito, insisto nessa informação, tem gente mentindo para você. Não tem nenhum documento na mesa do Vasco pro Vasco assinar e concordar com SAF nenhuma. O Grego sequer veio ao Brasil, não tem nada. Tudo viagem da cabeça do torcedor, iludido aí por clickbait, porque não tem nada. O que tem é uma conversa. Então, galera, esse aí foi o vídeo a respeito da recuperação judicial. Podemos ver que realmente o Pedrinho está querendo fazer o certo pelo Vasco. Então vamos torcer, vamos apoiar, vamos acreditar que tudo irá acontecer corretamente, gente, porque realmente o cara quer fazer certo. Independente de um dia ele apoiou o Jorge Salgado, alguns gestores que sentaram na cadeira, até porque hoje eu acredito que se o Pedrinho apoiou, ele apoiou acreditando que o Jorge Salgado fosse fazer o correto pelo Vasco. Infelizmente, esse velho filho de uma puta, ele não conseguiu, ele não fez o que era correto pelo Vasco da Gama. Ele simplesmente pensou no bolso dele, ele quis pegar o dinheiro dele de volta e conseguiu. Pegou o dinheiro dele de volta, porém, o que me revolta é saber que alguns torcedores ainda batem palma para um filho da puta como esse. Jorge Salgado, Osório, Campelo, Adriano Mendes, entre outros, Duque Estrada, nem deveria estar pisando em São Januário, nem para assistir jogo, nem para nada, galera. São pessoas que oneraram o clube, sacanearam, zoaram com o clube, saíram com dinheiro no bolso e ainda assim sentam, né, na arquibancada, sentam na tribuna de honra para poder estar assistindo o jogo do Vasco da Gama. Infelizmente, cara, o torcedor vascaíno tem aquilo que merece. Enquanto não levantar a cabeça e parar para ver que esses caras sacanearam o Vasco, vai ser isso que nós vamos ter, galera. Então hoje temos que agradecer muito aí o Pedrinho por estar fazendo o que ele está fazendo. Porém, vamos abrir o olho, galera, e entender que o Vasco não pode estar sendo sacaneado. Sentou na cadeira, tem que fazer o melhor para o clube, independente de quem seja, se for sua mãe, se for seu pai, seja lá quem for. Sentou na cadeira, faça o correto, porque está mexendo com a paixão de torcedores, de milhões de torcedores. Como eu falei, galera, são mais de 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Então não mexa com essa paixão, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima, galera. Valeu.